Hoje nós deveremos concluir esse capítulo Mediunidade Responsável, lembrando que esse livro ele faz parte de uma trilogia. O primeiro livro foi Mediunidade com Jesus, que nós estudamos aqui durante vários meses. O segundo é esse Reuniões Mediúnicas, que estamos mais ou menos na metade do livro. Possivelmente deveremos concluir no final do ano. E o outro livro, o terceiro, é Mediunidade e Obsessão, que também é do Projeto Espiritizar. Então esses três livros vão abranger, em termos de tópicos, todo o conteúdo que está no livro dos médiuns e traz assim alguns acréscimos das contribuições dos livros de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda e de Ivone do Amaral Pereira. Então é a junção desses livros que faz o projeto Espiritizar na área da mediunidade. Então hoje nós vamos concluir Mediunidade Responsável. E para preparar o estudo, temos aqui uma abordagem do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, aonde Emmanuel nos traz esse conteúdo. A mente é a casa viva, onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. A imaginação é o arquiteto de nosso verdadeiro domicílio. Moramos em espírito, onde projetamos nosso pensamento. Vejam, essa parte do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, é que Emmanuel aqui, ao trazer essas considerações, nos convida a uma percepção da importância do pensamento que normalmente a maioria das pessoas não tem. Mas a mensagem é sobretudo direcionada para nós espíritas. E para nós espíritas, o entendimento, a percepção e a realidade do pensamento é bem diferente. Então, primeiro, quando ele começa dizendo: a mente é a casa viva, onde cada um de nós reside, segundo nossas próprias concepções. Então, nos traz primeiramente um nível de responsabilidade e de percepção do tipo de casa que tem erguido através de suas construções mentais. Então, a casa real e verdadeira, antes de ser aquela formada por paredes e cimentos, é aquela que nós erguemos diariamente através das nossas construções mentais. A imaginação é o arquiteto de nosso verdadeiro domicílio. Então, para o espírita, a imaginação, as criações mentais, não é um mundo de utopia, é um mundo de energia, de vitalidade, de magnetismo. E por isso é que é o mundo real. Moramos em espírito, onde projetamos nosso pensamento. Então, de fato, aquilo que nós contribuímos com atenção, interesse, energia mental, passa, de certo modo, a estar agregado ao nosso espírito, pelas forças do pensamento. Não é por outra razão que os espíritos que direcionam totalmente o seu interesse e a sua atenção para as coisas materiais, quando desencarnam, estão profundamente magnetizados e conectados com aquilo para o qual deram total atenção, as coisas materiais. E isso faculta, claro, a dificuldade do desapego e da libertação, porque aquilo ali teve a construção de anos
em que o Espírito projetou e deu atenção na linha dos interesses puramente materiais. Então, finalizando aqui o entendimento desse texto que Emmanuel nos traz, nós temos, sobretudo agora com o conhecimento espírita, a consideração bem diferenciada do que é o entendimento sobre a responsabilidade do que a gente pensa. Nós nos lembramos aqui facilmente, boa noite, nós nos lembramos aqui facilmente daquela passagem bíblica que muitas vezes é alvo de muita contestação, quando Jesus disse assim: aquele que olhar para uma mulher com mau pensamento já cometeu adultério. E as pessoas que não têm a menor noção do que é a realidade do pensamento acham isso o maior dos absurdos. Ele diz: como é que pode? Pensamento é uma coisa que... Qual a importância que tem o pensamento? Aí é que está. No entendimento e na compreensão que o Espiritismo nos dá, o pensamento é o primeiro móvel de matéria, porque o pensamento não deixa de ser matéria. No entendimento, na compreensão espírita, pensamento é uma forma de matéria. Por isso, André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos sobre a matéria mental. Então, o pensamento constrói um tipo de matéria, do qual o principal responsável é o espírito. É claro que o texto que fizemos referência, Jesus usou o termo adultério num nível de abrangência bem maior, porque ele se referia a todas as atitudes que vão de encontro com as leis de Deus. Não era explicitamente, unicamente, o adultério em termos de traição conjugal, mas daquilo que está vinculado a todas as atitudes e pensamentos nossos que vão de encontro às leis de Deus. Tem uma passagem que também no próprio Evangelho que Jesus diz assim: aquele que numa raça adúltera, e aí ele faz uma abrangência bem grande, exatamente porque ele usava muitas vezes a palavra em um contexto amplo, e não apenas naquele relacionado à vida conjugal. Mas vamos concluir aqui o nosso tema, mediunidade responsável. Allan Kardec apresenta a mediunidade como uma faculdade multiforme que poderá apresentar obstáculos, podendo alterar-se, perder-se e ser fonte de grandes desilusões, quando não a utilizamos à luz do Evangelho de Jesus. Vários aspectos aqui para nós considerarmos. O primeiro deles é que o enfoque dado por Allan Kardec à mediunidade é aquilo que nós aprendemos sobre mediunidade com Jesus, que é a utilização e a prática da mediunidade como uma coisa santa, sagrada, de objetivos os mais elevados possíveis para a criatura humana. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, num texto sobre mediunidade gratuita, ele diz assim: a mediunidade é uma coisa santa, sagrada, que de maneira nenhuma pode ser utilizado como veículo de alguma espécie de pagamento. E aqui ele vem enfocar
como uma faculdade multiforme que pode apresentar obstáculos. E é justamente por isso que é tão destacado na doutrina espírita o estudo permanente, principalmente pelos médiuns ostensivos, do Livro dos Médiuns. Livros básicos da doutrina espírita, que são os da codificação, sobretudo os 3 primeiros, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, eles são obras de um conteúdo tão vasto e diversificado que, por maiores leituras que nós venhamos a fazer, sempre percebemos e aprendemos algo novo. E nos maiores médiuns que nós temos, principalmente na doutrina espírita, como Francisco Cândido Xavier, Ivone do Amaral Pereira, ou Divaldo Pereira Franco, sempre tiveram nessas obras leituras e estudos permanentes, ao longo de diversos anos. Então, são aquelas obras que a gente lê, relê e mais adiante vai fazendo leituras de textos continuados sem nunca dar elas por terminadas. E continua, podendo alterar-se, perder-se e ser fonte de grandes desilusões, quando não utilizamos a luz do Evangelho de Jesus. Vejamos bem como é interessante, mesmo a mediunidade ostensiva, sendo uma faculdade orgânica, que algumas pessoas possuem, porque mediunidade no contexto geral todos têm, mediunidade ostensiva alguns a possuem, por ser uma faculdade estabelecida em termos perispirituais, portanto, orgânicas, se expressando, sobretudo, em um nível de utilização da chamada glândula pineal, diferenciado da maioria das pessoas. Ora, mesmo nesse aspecto, a mediunidade pode ser alterada ou perder-se. E alguém poderia dizer, mas não é orgânica? Como é que pode perder? Bem, ocorre às vezes com a mediunidade, o que ocorre também com certos órgãos dos sentidos que nós utilizamos. Visão, audição, tato, paladar. Há acidentes e há circunstâncias onde alguém, por exemplo, fica cego. Mas não era faculdade orgânica? Era. Mas houve situações e circunstâncias que perdeu. A mediunidade ostensiva também está sujeita a essas ocorrências. E normalmente tem muito a ver com o mau uso, assim como também a limitação ou a perda de algum sentido físico nosso pode ter a ver com o mau uso que a gente está fazendo das possibilidades que a reencarnação nos concedeu. Então, a utilização elevada, salutar, caritativa da mediunidade faculta com que ela possa e deva ser utilizada o máximo possível. A benefício do médium, a benefício, claro, também indiretamente, dos espíritos que serão ajudados através daquele médium. E aqui no final diz, quando não utilizamos a luz do Evangelho de Jesus. Há certas situações e circunstâncias que a mediunidade pode ser suspensa sem que tenha sido por mau uso do médium. É quando, em determinadas circunstâncias, por deveres, sobretudo na área familiar, na educação de filhos pequenos,
essa mediunidade ser temporariamente suspensa, podendo mais adiante, quando aquela situação for resolvida, a pessoa voltar a ter a ostensividade mediúnica. Continuando. Segundo o codificador, pela similitude ou divergência das nossas ideias, vamos nos ligar aos espíritos superiores ou àqueles que desejam criar algum obstáculo para nós, por vingança, despeito ou por quererem fomentar o atraso na difusão do Consolador. Então, segundo o codificador, quer por similitude, por semelhança ou divergência das nossas ideias, vamos nos ligar a espíritos superiores ou àqueles que desejam criar algum obstáculo, os espíritos inferiores ou doentes. O que é que em nós, ou no médio ostensivo sobretudo, vai definir essa ligação habitual? Os hábitos mentais costumeiros, as atitudes, os sentimentos e as emoções habitualmente cultivados são os principais determinantes em termos magnéticos, fluídicos e espirituais que nos ligam aos espíritos. Então, a pessoa que, por exemplo, tendo conhecido o espiritismo, procura ao máximo estar com pensamentos, ideias, sentimentos e emoções em harmonia com a moral ensinada pelo Cristo no Evangelho. A decorrência natural é a sintonia habitual com espíritos que têm essas ideias ou esses objetivos. E essa sintonia em qualquer lugar onde a pessoa estiver. É claro que isso não significa que, ainda tendo relativas imperfeições morais, vez ou outra a pessoa não se perceba sendo alvo de alguma interferência espiritual inferior ou negativa, mas facilmente perceptível e superável pelos hábitos mentais que a pessoa esteja conservando. É como, por exemplo, não é o fato de nós estarmos gozando de relativa saúde física que a gente não vai topar em certos ambientes com pessoas que estão doentes ou até com processos contagiosos de alguma doença. Mas o fato de você estar bem de saúde é naturalmente protetor de você não ser atingido pelaquela doença do outro. E sobretudo quando você, por algum modo, percebe a presença daquele outro doente. Aí você vai se precaver mais ainda. É como no caso do médium ostensivo, ele perceber pelo pensamento dele ou pelas sensações que ele está tendo que tem a presença de algum espírito doente ou perturbado. Ele naturalmente vai estar mais atento e vigilante para não abrir sintonia com aquele espírito. A semelhança de a gente, por exemplo, entra no ônibus e percebe alguém com uma tosse que se assemelha, como diz popularmente, a uma tosse de um tuberculoso. A gente vai se prevenir logo, vai se afastar, vai ficar em algum lugar onde a gente se perceba não está passível de ser atingido por algum vírus ou algum contágio daquela pessoa. Assim também ocorre nas nossas relações com os espíritos desencarnados. Uma coisa é natural e certa. O médium ostensivo, ele representa para o mundo espiritual uma espécie
de colmeia, de mel para as abelhas. Então, os espíritos facilmente se vinculam ao médio ostensivo. E é por isso que a necessidade e a bênção imensa que a doutrina espírita propicia a esse médio como elemento de esclarecimento, de despertamento espiritual para a sua proteção, a fim de que ele mantenha um relativo nível de equilíbrio. Pois não, Geraldo? Soares, mas assim, eu queria saber, porque assim, a gente sempre tenta vibrar em uma sintonia equilibrada, em buscar estar sempre conectado com a espiritualidade. Bom, hoje mesmo aconteceu, hoje à tarde, eu estava sentado no sofá, né? E assisti uma palestra de Arthur, do Valadares. Aí daqui a pouco me vem aquelas coisas, mas é cada coisa. Eu fico me perguntando, por quê? Por que não chega esse espírito elevado aqui, me inspira para outra coisa, né? Mas só chega espírito doente. Veja só, se eu for pegar esse exemplo que tu estás dando, possivelmente tu colocaste uma palestra, mas o pensamento teu não estava suficientemente acompanhando as ideias que aquela palestra te projetava. Porque, na verdade, quando o pensamento nosso estabelece uma linha de sintonia com ideias elevadas, que poderia ser também lendo um livro. Segundo André Luiz, isso está no livro Obreiros da Vida Eterna, depois de 20 minutos da leitura de um livro, você esteja envolvido mesmo, você já está em sintonia com os espíritos que comungam com aquelas ideias que o livro tem. Depois de 20 minutos. É claro que numa palestra, onde você ao mesmo tempo, se puder estar acompanhando pela memória visual e auditiva, você vai estar mais conectado ainda do que numa leitura. Mas é preciso estar conectado mesmo. Porque muitas vezes é relativamente comum a gente estar assistindo uma palestra e daqui a 10 minutos o nosso pensamento vagueia. E é na hora que vagueia que há a possibilidade dessas intercessões não agradáveis. E a causa delas também, né, a gente não pode esquecer, é a predominância da espiritualidade inferior ao redor da Terra. Mais facilmente nós estamos acessíveis a espíritos inferiores e doentes do que a espíritos elevados e benfeitores. Para que a gente esteja, de fato, mais associado aos benfeitores, é preciso estarmos movidos de uma firme vontade e a gente querer estar consciente disso. Porque se a gente não tiver consciente, facilmente, quando menos pensa, está com as criações mentais vinculadas aos espíritos em desequilíbrio. Mas isso ainda tem um ponto positivo. Aqui, por exemplo, no seu caso mesmo, você percebe e tem a possibilidade de retornar à sintonia anterior. Agora imagine que a maioria das pessoas acha que pensamento é coisa que não tem valor e muitas vezes só tem a ideia de que tudo que passa no pensamento dela é dela. E aí muitas vezes se entrega e cultiva uma ideia ruim sem ter a menor noção de que aquilo foi colocado na cabeça dela. E que se ela tivesse o discernimento que nós aprendemos na doutrina espírita, ela saberia separar e quando percebesse uma ideia, uma sugestão contrária ao bem ou ao equilíbrio, cortar.
A gente tem, né? Eu faço, quando chega essas criaturas, eu começo a fazer prece, aí aquilo ali vai se dissipando. Aí eu me conecto novamente ao pensamento, ao sentido da palestra e tal. Mas quando eu menos espero, eu dou um vacilo de novo. Tá vendo? Pode ser também que o espírito, num caso desse, esteja precisando também de ouvir a palestra. André aqui. Como ele é médium, ele faz intermediação. Vê se, Geraldo, André estava lembrando aqui que muitas vezes esses espíritos, eles possivelmente teriam também necessidade de ouvir a palestra. A questão toda é a seguinte, é que para eles ouvirem, muitas vezes necessita que você esteja ouvindo atentamente. Porque para uma grande maioria que estão muito materializados, o seu ouvido e a percepção sua reflete em termos de energia magnética que ele entende. Mas para isso é preciso que o pensamento seu volte de fato a acompanhar a palestra. Porque ali... E é claro que quando uma persistência nisso vai se tornando teimosa, nós somos chamados a usar os recursos da prece. De dar uma parada, peraí, e fazer uma prece por a gente e por aqueles espíritos e voltar outra vez a tentar acompanhar a palestra. E, como sempre, a gente precisa estar bem atento a esse fato de que a prece tem muito poder e, sobretudo, se fizermos com confiança, é de realmente resolver o problema. Bom, voltemos aqui ainda, no final diz, despeito ou por quererem fomentar o atraso na difusão do Consolador. Aqui tem um ponto que realmente é preciso a gente salientar, é que existe realmente no plano espiritual inferior, desde quando surgiu o próprio Evangelho do Cristo há mais de 2000 anos, de criar obstáculos ao máximo à difusão do bem. E não seria diferente agora com o Consolador prometido, que é o Espiritismo. Então, de fato, a gente sabe que há muitos grupos de espíritos desequilibrados, inferiores, que trabalham em prol de criar obstáculos à difusão e ao desenvolvimento da doutrina espírita, porque ela é a doutrina que, de fato, alcança a solução da ignorância desses espíritos no plano espiritual. Só a doutrina espírita. Porque vocês vejam, nós vivemos num mundo profundamente materialista, onde a maioria das religiões, principalmente na área do Ocidente, as religiões cristãs, trabalham e sustentam a percepção mesmo do mundo, do reino dos céus, de uma forma materialista. Não são poucas religiões, até evangélicas, que aguardam a Jerusalém vinda do céu, como está no livro Apocalipse. E não são poucas as religiões evangélicas que querem e têm certeza da restauração do paraíso perdido por Adão, aonde o homem vai poder conviver com o leão, o carneiro com o leão, e ninguém engole o outro. Eles têm certeza disso. Então veja, isso é a percepção de muita gente. Essa percepção, para os espíritos desencarnados,
é a cegueira absoluta. Quem de fato pode clarear e esclarecer, iluminar o entendimento deles? O Espiritismo. E aqueles que do lado de lá trabalham para o mal, sempre que podem, fazem tudo para obstar, dificultar o desenvolvimento da doutrina espírita. Criando problemas nas instituições, estabelecendo os climas geradores de obsessões para médiuns, tudo o que seja possível, porque realmente o Espiritismo é quem pode ajudar esses espíritos. Somente. E aí vocês imaginem, uma vez um irmão que fez esse comentário, e eu não vou poder deixar de fazer o contexto do que nós estamos vendo. Teve um irmão que falou de, por exemplo, no centro espírita, tem um dia, no centro espírita, não era aqui em Pernambuco, era longe, tem um dia que a palestra é um padre que faz. Tem outro dia que vem um pastor da igreja evangélica fazer a palestra. E o nosso irmão comentava dizendo assim, mas veja, todos não ensinam o caminho do bem? Mas todos deixam os espíritos desencarnados na ignorância, exceto o Espiritismo. Então não me venha com a história de que no centro, porque você imagina, a espiritualidade traz para o centro espírita, depois de muito esforço, espíritos ignorantes e necessitados de entender o que é que está havendo com eles. E quando entra no centro espírita, a palestra é uma missa. Aí sai mais revoltado ainda. É fogo, né? Raciocinemos em torno disso. Como é que fica? É levar lá para a igreja católica para ver se lá tem a palestra de um espírita, que eu vou dizer a você, vai ser difícil. Muito difícil. Se não impossível. Porque, na verdade, é justamente essa a razão maior dos obstáculos criados por grupos de espíritos perversos e desequilibrados no plano espiritual em criar obstáculos para o desenvolvimento do espiritismo. Continuemos. A fraqueza de caráter e a confiança excessiva, motivadas pelo orgulho e presunção, ligam os médiuns aos espíritos inferiores, que se utilizarão dessas predisposições para melhor se assenhorearem das suas faculdades, conduzindo-os a situações desequilibradas, que estudaremos em Mediunidade e Obsessão, terceiro livro da trilogia sobre mediunidade. Então, aqui vem as razões maiores que estabelecem vínculos entre os espíritos inferiores ou desequilibrados aos médiuns ostensivos. Fraqueza de caráter, confiança excessiva, motivadas pelo orgulho e presunção. Foi alinhado esse conjunto, porque esse conjunto tem tudo a ver com o surgimento dos obstáculos a que o médium tenha estímulo a estudar, a ler e a se aprofundar no conhecimento do Espiritismo. Porque vocês podem ter certeza que isso é frequente, mesmo que pareça surpreendente. Muitos médiuns, mesmo na doutrina espírita, quando começam na prática mediúnica,
espíritos que a princípio se colocam como guias desses médios que estão numa fase inicial. Não é a fase na qual os propósitos e compromissos estejam bem definidos no médium para ele merecer uma assistência espiritual elevada, porque se dá assim, semelhança do que aconteceu conosco quando estudávamos as primeiras séries na escola convencional. Nós tínhamos professores adequados ao nível de entendimento e compreensão nossa. Quando a pessoa passa para o segundo grau, passa a ter outros professores que estarão adequados ao nível do conhecimento agora mais ampliado e por nós também estarmos mais habilitados. O professor que se especializa nas primeiras séries de alfabetização, normalmente, ele não vai estar com condições ideais para dar aula ao segundo grau ou à faculdade, porque ele desenvolveu aptidões para trabalhar melhor as classes iniciais. Assim ocorre com os guias dos médiuns. Logo no início das atividades mediúnicas, há orientadores espirituais que mais adiante serão substituídos, desde que o médium ofereça condições propícias a merecer essa substituição. Então, voltemos ao contexto. O médium está no começo e aí começa, pelas portas das interferências espirituais, a ouvir espírito dizendo: tu já sabe demais. O importante é a prática da mediunidade que tu faz. É tu estar ajudando os espíritos. Essa história de estudar, as pessoas ficam enchendo a cabeça de coisa, ninguém pratica nada. O importante é a prática que você faz. Não gaste tempo com essa história, não. Olha, não são poucos médiuns ostensivos que passam a receber estímulos para não terem entusiasmo em estudar, em participar de grupos de estudo e ter a leitura mínima em casa. E às vezes chegam a ouvir o seguinte: se você precisar de saber de algo novo, a gente lhe diz. A gente lhe diz, não se preocupe não. Isso, claro, tem tudo a ver com orgulho, presunção, certo nível de egoísmo, que liga os médios aos espíritos inferiores, que se utilizarão dessas predisposições para melhor se assenhorearem de suas faculdades, conduzindo-os a situações desequilibradas. Então, é preciso se ter consciência disso, porque isso de fato acontece. Já a sinceridade e pureza de propósitos para realizar esforços de autotransformação conectam os médiuns com os espíritos superiores, que os estimulam ao estudo assíduo, longo e perseverante, para a aquisição gradual da ciência espírita. Mas aí vejam quais são as qualidades as quais o médium precisa ter: sinceridade, pureza de propósitos, que é exatamente ter a consciência aberta às suas necessidades de melhoria, de ampliação de conhecimentos, de vivência do Evangelho, que são os esforços de autotransformação. E isso acontecendo
começa a haver conexão desses médiuns com espíritos superiores que os estimulam mais ainda ao estudo. Vejam que coisa interessante. É como se fosse um círculo, não é um círculo vicioso, porque é um círculo positivo. O médium está aberto a se melhorar e a ler, estabelece mais vínculos com espíritos do bem, que estimulam mais ainda que eles leiam e estudem mais. Continuemos. De modo que saibam separar o joio do trigo, com base no bom senso e no discernimento, que somente um estudo aprofundado das bases kardecianas da doutrina espírita proporciona. Na medida em que esse estudo vai se desenvolvendo e ampliando, cada vez mais o médium vai ter sensibilidade e percepção de separar ideias, pensamentos, sugestões que não estão em harmonia com o Evangelho ou com os seus ideais, e facilmente o discernimento estará protegendo ele. E aí diz, com base no bom senso e no discernimento, que somente um estudo aprofundado das bases kardecianas da doutrina espírita proporciona. É claro que o estudo aprofundado das obras básicas levarão, mais adiante, à busca da leitura das obras complementares, que são, sobretudo, aquelas que têm sido alvo do contexto desse livro, as de Emmanuel, de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, de Leon Denis, de Ivone Pereira. São essas obras que vão completar de forma perfeita esse envolvimento do médium com os espíritos superiores. Vamos para o último slide desse tema que nós iniciamos hoje. Muitas pessoas no movimento espírita têm se lançado às experiências mediúnicas, sem observar esses cuidados que Allan Kardec já relatava em 1859. Por conta deste mergulho precoce, os casos de obsessão mediúnica têm se intensificado tanto. O grande alicerce para o desenvolvimento das interferências obsessivas é a ausência, claro, do trabalho que seria realizado pelo Evangelho do Cristo. O Evangelho, sobretudo, à luz da doutrina espírita. Porque quando esse terreno já foi, de certo modo, bem estabelecido no médium, e ele tem, sobretudo, o engajamento da vivência, da mudança na área do sentimento, do pensamento e das emoções, e isso para ele é a proteção contínua às interferências obsessivas. Não quer isso dizer que não vá haver interferências espirituais negativas, mas que não se tornam em obsessões. As ideias erradas, desequilibrantes, nós sempre estaremos suscetíveis de ter, até o momento em que tenhamos estabelecido o despertamento para o Evangelho do Cristo de forma ampla e completa. Enquanto isso não ocorre, nós teremos inserções dos espíritos inferiores, mas não o estabelecimento de obsessões.
Então a gente vai, vez ou outra, perceber que uma ideia ruim está nos sendo jogada, mas a gente vai discernir e vai mudar a corrente mental. Vai estabelecer outro pensamento. Mas vai estar de uma forma muito habitual e constante, sendo o próprio determinante dos cortes para o não estabelecimento de obsessões. Nós é que estaremos à frente disso. Nesse último slide, a advertência que há é porque muitas pessoas do movimento espírita, quando olha, estão nas reuniões mediúnicas, nas experiências mediúnicas, sem cuidar devidamente do estudo e do esforço de transformação interior pelo Evangelho. E aí as portas da obsessão os alcançam. Nós estaremos iniciando no nosso próximo estudo categorias de médiuns. Então vimos até agora as questões relativas à mediunidade responsável e adiante esse estudo que estará sendo iniciado tem por base, sobretudo, o capítulo 16 do Livro dos Médiuns, a partir do item 188, para aqueles que têm o Livro dos Médiuns e já possam fazer uma leitura prévia. Então, nesse capítulo 16, vai haver um início do estudo relativo às espécies comuns a todos os gêneros da mediunidade. Então, há um estudo separado, por exemplo, eu vou apenas antecipar um pouco o que nós iremos iniciar. E começa a desenvolver a questão relativa aos médios sensitivos. Ora, médios sensitivos é uma característica comum a todos os tipos de mediunidade. Então, esse item vai tratar das espécies comuns a todos os gêneros de mediunidade. Então, essa característica da mediunidade sensitiva, tanto o médium de psicofonia, de psicografia, vidente, quanto até o médium intuitivo ou inspirado, aquele que ainda não tem a mediunidade ostensiva, mas ele tem certo nível de sensibilidade, de suscetibilidade a perceber, e isso é a faculdade que também, em termos de desenvolvimento, de intensificação, se dá à medida que vai haver um estudo maior da realidade do mundo espiritual. Habitualmente, nós temos por mecanismo, inclusive orgânico a nível cerebral dos neurônios, do desenvolvimento das nossas aptidões sensitivas físicas à medida que os órgãos estão sendo utilizados. Então vocês vejam, se nós mantivermos os nossos olhos fechados por vários dias, nós iremos precisar de algum tempo para retornar à visão natural. E por quê? Porque as células nervosas associadas à visão, elas têm uma conexão no cérebro que necessita de estar sendo ativadas. Se você para com elas, o bloqueio passa a continuidade, dá a entender ao cérebro de que você não precisa estar usando mais. Alguém que, por exemplo, vai ter uma experiência dessa, se ele ficar meses com os olhos fechados, ele pode ficar cego.
tem um problema grave, porque isso é em qualquer área ligada ao nosso organismo físico. Aí veja, na mediunidade ostensiva, sobretudo, que é orgânica, ela está associada a um certo uso, e mesmo na mediunidade intuitiva, à medida que a pessoa lê mais sobre a vida espiritual, desenvolve em termos de percepção consciente atividades neuronais associadas a isso, ela espontaneamente vai se tornando mais sensível a perceber pensamentos, ideias que vêm do mundo espiritual. Porque ela está mais habitualmente trabalhando o nível de conexões nos neurônios que faculta isso. Bom, esse é assunto que nós iremos iniciar no nosso próximo estudo de hoje a último. Eu quero lembrar que amanhã aqui em Caruaru vai haver o seminário Cartas da Imortalidade. Começa amanhã à tarde no auditório do SENAC, onde vai ter um médium de psicografia pública, Aloar Borges, se me lembro bem o nome. No domingo vai ter outro médium que é Newton Souza, que vem do Ceará. Haverá palestras tanto amanhã à tarde quanto no domingo de manhã e de tarde, de Newton Souza, de Silvio Romero, de Clóvis Nunes e também do Aloar Borges. Então esse evento é patrocinado pela SEEC. A princípio tem uma entrada de R$40, mas de público eles pediram para avisar que aqueles que não tiverem condições de pagar o ingresso têm acesso gratuito ao seminário. Principalmente porque vai haver aquele momento, tanto no sábado quanto no domingo, das cartas consoladoras, de cartas mediúnicas que serão direcionadas a algumas pessoas que estarão lá no evento. Então é isso. Vamos então agora para a prece de encerramento do nosso estudo. Pedir para a nossa irmã Lúcia ser a intermediária da prece para nós.